Cara, o final da 7ª temporada de Rick and Morty trouxe a Diane Sanchez surpreendendo todo mundo e mostrando como seria a vida do Rick e do Morty e de toda a família Smith se por algum motivo eles conseguissem fazer com que ela de fato voltasse à vida. E isso mexeu tanto com a cabeça dos personagens e também com a nossa, dos fãs, pelo fato de a Diane Sanchez ser um personagem central. Mas o que isso de fato significou? Será que temos a possibilidade de ver a Diane Sanchez de novo na série? Um dos produtores da série falou sobre isso em uma entrevista e nós vamos conferir e trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, mano, a Diane Sanchez apareceu no final da 7ª temporada, naquele rolê todo do buraco. Foram os medos do Morty que foram materializados pra gente de forma muito profunda e que nos fez simpatizar ainda mais com a presença dela no relacionamento dela com o Rick e a forma com que os dois se tratavam. E esse gostinho que nós tivemos de como seria a vida do Rick, do Morty e da família toda, pode até ser analisado como uma espécie de utilização de metalinguagem pelos autores, já que o mistério em torno da Diane, do porquê ela não aparecia, do que aconteceu com ela, sempre rondou a cabeça dos fãs e dos próprios autores ao colocar pequenos diálogos, como lá no episódio Mortplicity, das iscas. Olha, se querem mesmo saber o que aconteceu com a mãe da Beth, foi... E claro, até então a maior aparição dela tinha sido naquela memória, falsa ou não, lá da 3ª temporada. Mas o fato é que, justamente por esta razão, esperar por um retorno da Diane na 8ª ou nas próximas temporadas é algo improvável, segundo o Scott Marder, o produtor executivo da série. Segundo ele, esse episódio pretendia dar ao Rick e ao público, uma ideia de encerramento sobre a morte da Diane. O Marder observou que o episódio 5 da 7ª temporada, Unmortican, provou que todas as versões de Diane em todas as versões da realidade foram mortas pelo Rick Prime. Tirou isso da sua cabeça? Ele não vai trazer ela de volta. Eliminando assim qualquer chance de ela aparecer novamente. O cara usou até o Voldemort para comparar com ela, que ela só tinha pequenas menções durante a série. E aí o episódio 5 então veio e confirmou o que aconteceu com ela. E pelo que o produtor, o showrunner da série, disse, isso é realmente uma parada definitiva. Eles não têm intenção de trazer a Diane de volta. O que foi isso? Diane! Aí, fica comigo! A Diane teve um papel na visão alimentada pelo medo do Morty de um mundo onde o Rick não precisava dele, ou seja, um mundo em que o Rick and Morty não faria mais nem sentido. Vamos mais fundo, cara. Apesar da morte do Rick Prime ter basicamente redefinido completamente a história geral, tanto que agora a gente basicamente não sabe como vai ser daqui pra frente, a parte do cânone, dos episódios soltos, da vida do Rick em si, foi a aparição da Diane que gerou a saga do Rick Prime. Em primeiro lugar, a morte da Diane fez o Rick ser quem ele é. E se você parar pra pensar, em momento algum, desde o começo da série, o Rick está procurando por ela. Mas sim, ele está procurando pelo assassino dela. Então, não seria coerente um retorno dela efetivamente, falando sobre a mitologia da série, Muita gente fez teorias sobre aquela arma ômega, se ela teria o poder também de reverter ou algo assim. Dispositivo ômega. Eu ouvi esse nome de um inferior. E essa arma é minha. O Rick nas primeiras temporadas ele era mais frio, era mais desligado de tudo, e a gente foi acompanhando e entendendo pouco a pouco as suas motivações. Você se lembra lá que na 5ª temporada, o Rick chega a admitir que a história da esposa morta era previsível. Isso é uma meta piada com os teóricos, nos quais eu me incluo, que passaram tanto tempo criando teorias mirabolantes sobre o passado do Rick. E isso é uma das coisas mais incríveis desse último episódio, cara. Porque mesmo sendo uma imagem, uma construção da mente do Morty, baseado no medo dele, do que aconteceria das aventuras, das histórias deles acabarem, se o Rick encontrasse com a Diane, eles conseguiram retratar ela como algo mais do que só um enredo do passado do Rick, mas como um personagem em si. Foi muito massa a gente ver a família tendo uma dinâmica com ela, a dinâmica romântica do Rick com ela, é basicamente como a gente imaginaria uma esposa do Rick, mano? Sendo uma pessoa inteligente, aguerrida,
encantadora, né? Quem não gostou da Diane naquele episódio? Então, na minha opinião, o que a série fez foi deixar claro com esse episódio que a Diane, a morte dela em si, é uma questão resolvida pro Rick, e que teve o seu último, né, o ápice, na verdade, com a vingança do Rick contra o Rick Prime. Ele não quis pular no buraco, não quis viver todas aquelas situações de medo com a Diane, mesmo com o Mori dizendo pra ele que tinha visto a Diane. Então foi uma sacada genial dos autores de dar aos fãs o que eles queriam, ou seja, ei, cachorrada, a gente viu a Diane, viu a dinâmica dela com o Rick, com o Mori, com a família, conhecer um pouco mais sobre ela, mas de uma forma que não interferiu no cânone, na coerência, e que na minha opinião foi na dose certa. Ela não precisa mais aparecer, ela muito provavelmente não vai mais aparecer, a não ser talvez num último capítulo ou algo assim, porque a aparição dela, para se tornar personagem fixo, por exemplo, não faria o menor sentido, mudaria o Rick totalmente, e acabaria com a dupla Rick e Morty. É claro que isso não nos impede ainda de ver alguns flashbacks, de ver o Rick talvez contando algumas histórias, talvez quando ele for ter mais algum tipo de embate com o Sr. Resplendor, que a gente sabe que conheceu a Diane, ou quando eles forem falar do tal do Kyle. Ou Braulio. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou da aparição da Diane no episódio do buraco? E você gostaria que ela aparecesse de novo na série? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Quero agradecer você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever no canal e me seguir também lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!